E aí, pegando esse gancho, né? O Mauro falou do Rames, de investimento, como é que é? É o superchat do Paulo Henrique Guimarães, né? Obrigado, tá, Paulo? Desculpa aí a demora, você foi o primeiro superchat da gente, mas era só para não sair do assunto. Ele falou: ó, isso é o ele está falando em relação a quando a gente mostrou a fala do Spindle sobre o Flamengo, quando contrata, paga. O Flamengo paga. Outros clubes, por exemplo, contratam e parcelam em 4 vezes. Paga primeiro e não paga mais. Foi mais ou menos o que o Spindle falou naquela entrevista. E aí ele falou: isso é o fair play financeiro que muitos não entendem e tanto faz mal ao futebol brasileiro. Não, Isso, ele quis dizer que a falta do fair play. A falta do fair play faz mal ao futebol brasileiro. Eu também acho. Muita gente não entende, né, Eu Mauro? vi, ele mandou esse superchat, mas ele comentou no chat antes e deu para entender que era isso que ele queria dizer, né? Que ele estava dizendo que o fair play financeiro é bom para o Flamengo e seria bom para o Flamengo e bom para o futebol brasileiro e o não. Como isso não acontece, é ruim. E nas últimas entrevistas, Mauro, o Bruno Spindel, ele falou a primeira vez sobre isso até no aeroporto, quando o Flamengo, os dirigentes foram lá receber o De La Cruz, quando o De La Cruz estava desembarcando no Rio de Janeiro. O Flamengo começou a bater nessa tecla e as pessoas não entendem. O fair play financeiro hoje, a distância do Flamengo para os outros, a tendência era aumentar mais ainda, né? Se tivesse o fair play financeiro aqui no futebol brasileiro, né? É impressionante que a gente tem que ficar repetindo isso até hoje, né? Fair play Quase financeiro desenhando. não proíbe que você gaste. Fair play financeiro é para controlar os gastos, ou seja, você não pode gastar mais com a arrecada. O que falou o Bruno Spindel? O Flamengo investe, melhor dizendo, né? Cerca de 45% do que arrecada no seu futebol. Esse é o número que ele deu. Tá? Se alguém duvidar, então é só a gente pegar o balanço em abril, ou os balancetes trimestrais e ver se é isso mesmo. Mas, enfim, e realmente, até o Profut determina isso, né? Acho que é 70%, 80%. O percentual muda com o passar do tempo, né? No Profut, mas você tem ali um limite. Olha, você está no Profut e tal, você arrecada tanto. Você pode gastar, digamos, 70% com futebol, investir no futebol. Porque você tem que ter uma reserva para pagar o Profut, para pagar as outras contas, senão não adianta nada. É para você tentar regular. O fair play financeiro é para quê? Você, entre outras coisas, você tem que gastar dentro do que você arrecada. Então, ele disse que alguns clubes gastam mais de 100% do que arrecadam, ou seja, gastam mais do que arrecadam. Outros gastam a totalidade, outros gastam 90%, 95%, tudo no futebol. E o Flamengo ele investe, segundo ele, menos da metade do dinheiro que arrecada no seu futebol, em aquisições e salários, etc. Então, é um índice muito baixo. Isso quer dizer o quê? O Flamengo poderia, em tese, investir mais. Mas não faz isso. Porque está sobrando em relação aos demais em termos de faturamento. Então, consegue ter uma dívida controladíssima, então investe bastante e ainda assim não investe tudo, só tem uma sobra de caixa. Por isso, conseguiu contratar o De La Cruz pagando à vista, 16 milhões de dólares. Qual clube brasileiro tem 16 milhões de dólares para pagar, pum, cash, sem ter que ir no banco pegar um empréstimo, uma juros, mesmo que sejam juros mais baixos? Então, tem uma série de situações que o pessoal não entende que não quer. Se um dia o Brasil tiver fair play financeiro, futebol brasileiro, para o Flamengo seria fantástico. Porque não vai ter doping financeiro de quem contrata e não paga, que foi o que ele falou ali. Ele falou que o Flamengo gasta só 45%. Que então, 45% menos da metade. Perto da Europa seria um dos que menos, né? Então, sim, assim, sobrando. Esse sobra, é o índice que ele está utilizando. Então, o fair play financeiro seria fantástico para o Flamengo, para o Palmeiras, acho que para o Atlético Paranaense, para o Fortaleza, para esses clubes assim que estão mais estruturados, que não tem dívida pequena, controlada, tem vários. Alguns menores também que são bem equilibrados. E esses vão ficar bem. Agora, aqueles que têm que vender o almoço, pagar o jantar, esses estão ferrados. Esse negócio aí dessa liga, 50 anos aí de direito de transmissão, os caras estão vendendo percentual. Cara, isso aí vai custar caro para esses clubes, hein? Pouco tem se falado do Fluminense, porque foi campeão carioca de novo e ganhou a Libertadores. Esportivamente, fantástico, mas a dívida é alta. Desse dinheiro aí, já houve um adiantamento. Então, o Fluminense vai pegar perto da metade desse dinheiro aí, dessa venda de direitos. E tem muita receita comprometida, porque tem uma série de compromissos assumidos em contratações e tudo. E o Fluminense faz um esforço muito grande para não atrasar salário. Então, ele pode se comprometer em outras áreas, mas ele não quer atrasar salário, que sabe que isso aí tem queda de rendimento. O jogador que não recebe em dia vai ficar na bronca. Mas o Fluminense faz das tripas coração para ter esse time. E vendeu um destaque, de certa forma, barato, né? O Nino, 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Né? Então, a situação do Fluminense não é uma situação confortável financeiramente. Isso vai aparecer cedo ou tarde. Cedo ou tarde.
Entendeu? Então, assim, o que o Flamengo tem que fazer é continuar nessa vibe. Porque assim ele mantém um controle, se os outros não têm, paciência de cada um. Aí lá na frente ele vai ter uma vantagem maior se tiver uma boa gestão do futebol. Agora, erram muito do futebol. Por isso que eu falei aqui no começo, não acho que é o financeiro que tem que ir lá na coletiva. Tem que ir na coletiva são os caras do futebol. O financeiro vai falar dele mesmo, vai falar bem. Vai falar bem dele mesmo. Aqui, ó, finanças em dia. Receita gerada, mas a gente não permite aqui que faça loucura. Pronto. Para isso não precisa o financeiro lá. Na verdade, o Braz sabe que não vai, mas fica dando uma alfinetada porque existe uma grande rivalidade interna. Eu escrevi um texto no meu blog, publiquei no dia 2 de janeiro de 2020, portanto há mais de 4 anos, e continua atual. Nada mudou. Aliás, vai se acentuar, que tem eleição no final do ano. Só lembrando, né, para quem não viu, dizendo que o maior inimigo do Flamengo é o Flamengo, é o próprio Flamengo, né? Ou está dentro do Flamengo, né? É o inimigo interno e né? Turbulência principal política adversário, no Flamengo a turbulência política no Flamengo ainda mais quando a coisa vai bem, pelo menos na parte financeira, na parte de gestão e tal, meu amigo. É um pega para capar e na verdade eles dão mole, porque se eles soubessem gerir o futebol, esse sonho deles de sufocar qualquer oposição e eles se perpetuarem no poder estava praticamente garantida, porque quem ia falar alguma coisa? Dívida equacionada, sendo que foi o mesmo grupo, né? Quer dizer, pode Bandeira aparecer, querer se colocar como principal responsável e tal, mas tá todo mundo ali. O Landim pode dizer, não, mas a gente estava junto e tal, então podem se defender. Então eles ou poderiam até se alternar no poder, né? Hora um, hora outro, hora um, hora outro, e ninguém ia discutir, porque os caras teriam feito um milagre, né? De pegar um clube zoneado e transformar na potência que já é e que poderia ser muito mais se tivesse decisões mais acertadas no departamento de futebol. E eu tenho a sensação, o André e Mauro, que por ser um ano de eleição, esse ponto que a gente bateu tanto aqui, o Flamengo só vai na grife. Eu acho que esse ano, mais do que nunca, vai acontecer isso, porque como é o último ano, né, do Landim, eu acho que o Flamengo não está pensando em futuro, estou falando em termos de contratar o jogador que daqui a 3 anos vai dar. Não, eles querem ganhar tudo esse ano, né? Porque como é o último ano, então acho que esse ano, eles por exemplo, se tiver que ter 2 pontas, 3, eles querem dar um jeito. Então, não sei, você tem essa sensação também, André? Porque por ser o último ano, vai ser mais do que nunca isso, como se foi quando eles entraram em 2019, né? Agressivo para tentar ganhar tudo por ser o último ano do Landim? No ambiente político é sempre assim, né? Mas no caso deles, eles sufocaram bastante a democracia interna dentro do clube, né? Então, interna dentro do clube, não, né? A democracia interna. Então é bem difícil, né? É bem difícil o Landim não fazer o seu sucessor, né? No Flamengo. Mas sim, para ratificar isso, um 2024 vencedor, pelo menos um título grande, um brasileiro ou uma Libertadores, sim, acho que é o objetivo, mas eles não vão fazer loucura financeira, não. Isso aí é muito amarrado. Agora, tem que saber se o Braz está tão pau da vida assim com o financeiro, talvez o objetivo dele fosse, né, rasgar a fantasia um pouco esse ano, né? Mas, pelo jeito, seguraram e ele está incomodado por conta disso.